Todos presentes, senhor presidente. Com todos os presentes, quero deixar aqui registrado que não vamos executar o hino nacional brasileiro e o hino municipal, ainda por problemas técnicos. Declaro aberto os trabalhos da presente sessão extraordinária. Ata de ordem geral número 2234/2017 e 2235/2017. Informo aos senhores vereadores que a discussão e votação serão na próxima sessão, por não haver tempo para sua elaboração. Segunda discussão e votação nominal ao projeto de lei do Executivo número 25, de 6 de outubro de 2017, dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências. Para que todos entendam toda a tramitação do projeto, vou solicitar ao secretário que faça a leitura das páginas, números 08, 09, 10, 11, 14, 15, 17, 19 a 21, de 25 a 35, de 39 e 40. Do processo administrativo número 176/2017, projeto de lei número 25/2017. Por favor, senhor secretário. Segundo secretário, inicie a leitura. Ata da primeira reunião da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2017, às 10 horas, na sala do PSDB, por ser a bancada do presidente da Comissão de Constituição e Justiça na Câmara Municipal de Tirapina, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, o presidente vereador Dr. Fernando Romero Brick, o vice-presidente vereador Marcelo Riso e o relator vereador Valdec da Silva Ribeiro. Sobre a presidência do vereador Dr. Fernando Romero Brick, iniciou-se a primeira reunião desta comissão no primeiro ano da 17ª legislatura, com a finalidade de analisar e emitir parecer ao processo administrativo número 176/2017, protocolado nesta Casa de Leis, sob número 000-915-1/1, em 9 de outubro de 2017, referente ao projeto de lei do Executivo número 25, de 6 de outubro de 2017, o qual dispõe sobre abertura de crédito adicional suplementar e da outras providências, de autoria do prefeito municipal, engenheiro José Maria Cândido, para o qual o relator da comissão manifestou posicionamento favorável, sem ressalvas. Logo após, o presidente da Comissão Permanente de Constituição e Justiça, vereador Dr. Fernando Romero Brick, encaminhou o processo à Secretaria Administrativa para emissão de parecer favorável ao projeto de lei do Executivo número 25/2017. Nada mais havendo, encerrou-se a presente reunião. Eu, Thaís Elisa Rubim, assistente em administração, digitei a presente ata, que segue assinada pelos membros da Comissão Permanente de Constituição e Justiça. Itirapina, 16 de outubro de 2017, vereador Dr. Fernando Romero Brick, presidente, vereador Marcelo Riso, vice-presidente, e vereador Valdec da Silva Ribeiro, relator. Ata da primeira reunião da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento.
aos 16 dias do mês de outubro do ano de 2017, às 10 horas, na sala do PMDB, por ser a bancada do presidente da Comissão de Finanças e Orçamento na Câmara Municipal de Tirapina, Estado de São Paulo, reuniram-se os membros da Comissão de Finanças e Orçamento. O presidente vereador Ricardo Alexandre Baldissera, o relator vereador Marcelo Riso e a vice-presidente vereadora Claudete de Oliveira. Sob a presidência do vereador Ricardo Alexandre Baldissera, iniciou-se a primeira reunião dessa comissão no primeiro ano da 17ª legislatura, com a finalidade de analisar e emitir parecer ao processo administrativo número 176/2017, protocolado nesta Casa de Leis, sob número 000-915-1/1, em 9 de outubro de 2017, referente ao projeto de lei do Executivo, número 25, de 6 de outubro de 2017, o qual dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar e dá outras providências, de autoria do prefeito municipal, engenheiro José Maria Cândido, para o qual o relator manifestou posicionamento favorável, sem ressalvas. Logo após, o presidente da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, vereador Ricardo Alexandre Baldissera, encaminhou o processo à Secretaria Administrativa para elaboração de parecer favorável ao projeto de lei do Executivo número 25/2017. Nada mais havendo, encerrou-se a presente reunião. Eu, Thaís Elisa Rubim, assistente em administração, digitei a presente ata, que segue assinada pelos membros da Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. E Tirapina, 16 de outubro de 2017, vereador Marcelo Riso, relator, vereador Ricardo Alexandre Baldissera, presidente, e vereadora Claudete de Oliveira, vice-presidente. Só um segundo, vereador. Atentando aqui ao horário, por conta da rádio, a Voz do Brasil, que entra às 19 horas. Vamos pular a leitura agora para o segundo, depois dos primeiros pareceres, o segundo parecer, e depois o parecer jurídico, por favor. Acabou o parecer das duas comissões. As duas atas. Isso. Foi lidas as duas atas das reuniões, das comissões permanentes. Tal. Parecer. Agora aqui tem o relatório. Os dois relatórios. Tá. Os dois pareceres, os dois relatórios, os outros dois, e aí passa para o parecer do jurídico dessa casa. Relatório, Comissão de Constituição e Justiça. Parecer. De acordo com os artigos 53 e 67, parágrafo único, a linha A do Regimento Interno, e considerando a importância do projeto em tela, quanto ao seu aspecto constitucional, legal, gramatical e lógico, este relator opina favoravelmente pela sua aprovação. Conclusão, pela aprovação. Sala das Comissões, 16 de outubro de 2017, vereador Valdec da Silva Ribeiro, relator, vereador Dr. Fernando Romero Obrick, presidente, e vereador Marcelo Riso, vice-presidente. Relatório, Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. De acordo com os artigos 54 e 67, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno, e considerando a importância do projeto em tela, quanto ao seu aspecto de caráter financeiro, esse relator opina favoravelmente. Conclusão. Nada a opor quanto ao seu aspecto de caráter orçamentário e financeiro. Sala das Comissões, 16 de outubro de 2017, assinado pelo vereador Marcelo Riso, relator, e pelo vereador Ricardo Alexandre Baldissera, presidente. Relatório, Comissão de Constituição e Justiça. Parecer substitutivo do relator, acompanhado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça, sobre o projeto de lei número 25/2017.
O presente parecer tem por objeto a reanálise do projeto de lei número 25, de 6 de outubro de 2017, de autoria do Executivo Municipal, que em síntese objetiva a abertura de crédito adicional suplementar, justificando como principal fato gerador o excesso de arrecadação e da outras providências. A proposta em questão esteve em pauta no dia 16 de outubro de 2017, onde à primeira vista foi dado parecer favorável. Entretanto, melhor analisando o referido projeto, este relator e o presidente desta conceituada Comissão de Constituição e Justiça entendeu por bem solicitar mais 10 dias de suspensão para uma análise mais aprofundada quanto ao assunto, o que foi indeferido por falta de amparo legal, contudo dando a oportunidade de apresentar um novo parecer substitutivo, pois até a data de hoje o parecer estaria dentro do prazo regimental. Em continuidade à análise do projeto de lei, solicitamos parecer jurídico da Procuradoria Jurídica desta Casa, o que nos foi deferido e apresentado o parecer. Desta forma, adentrando nos aspectos constitucional, legal e jurídico, nos termos do disposto pelos artigos 53 e 67, parágrafo único, alínea A do Regimento Interno. Constata-se que o referido projeto de lei número 25, de 6 de outubro de 2017, não atende os dispositivos legais estabelecidos pelo artigo 43, parágrafo 3º da Lei nº 4.320/64. Mesmo a legislação financeira vigente, ora citada, não estabelece qualquer prazo para abertura de créditos adicionais, quando verificada a existência de excesso de arrecadação, o que pode ser promovido a qualquer tempo, desde que dentro do respectivo exercício de apuração e observados os requisitos legais pertinentes. Nesse diapasão, o regramento contido na Lei nº 4.320/64, que trata do cálculo e da utilização do excesso de arrecadação para abertura de créditos adicionais, deve ser interpretado em conjunto com as regras voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal, prescritas na Lei Complementar número 101/00, em face dos riscos fiscais inerentes à utilização do potencial excesso de arrecadação para efeito de abertura de créditos adicionais, é prudente que exista um cálculo demonstrativo do excesso de arrecadação, sendo que o mesmo deve ser realizado conjuntamente com os mecanismos de controles bimestrais criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal, para garantir o equilíbrio financeiro e orçamentário das contas públicas, com destaque para o relatório resumido da execução orçamentária. Em todo caso, a falta do cálculo que comprova o alegado excesso de arrecadação para efeito de abertura de créditos adicionais, com base na tendência do exercício, pois resguarda-nos de prudência e precedido de adequada fórmula de análise e constatação que nos permitiria analisarmos os possíveis riscos capazes de afetar os resultados fiscais do exercício. Por sua vez, entendemos que o excesso de arrecadação utilizado como fonte de recursos para abertura de créditos adicionais corresponde ao saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a receita realizada e a prevista para o respectivo exercício financeiro, considerando ainda a tendência do exercício. Artigo 43, parágrafo 3º, Lei nº 4.320/64. Deveria ter vindo acompanhada de cálculo demonstrativo. Destacamos ainda que o mencionado cálculo de excesso de arrecadação, que deveria ter sido apresentado com o referido projeto de lei, deve ser realizado conjuntamente com os mecanismos de controles criados pela Lei de Responsabilidade Fiscal para garantir o equilíbrio fiscal das contas públicas, com destaque para o relatório resumido da execução orçamentária, de forma a mitigar os riscos fiscais inerentes à utilização de potencial excesso de arrecadação para abertura de créditos adicionais. Assim, analisando minuciosamente o referido projeto de lei, para a apuração do excesso de arrecadação com base na tendência do exercício, para efeito de abertura de créditos adicionais, deve ser revestida de uma prudência e precedida de adequada metodologia de cálculo, que leve em consideração possíveis riscos capazes de afetar os resultados fiscais do exercício. Por fim, requeremos que o presente parecer seja reconhecido como de caráter substitutivo
ao anterior e em novo entendimento, opinamos no sentido de que o projeto não obedece aos requisitos de constitucionalidade, legalidade e regimentalidade nas proposições, apresentando vício de proposição e encontrando impedimentos à aprovação. Sendo assim, entendemos que o referido projeto de lei número 25 de 2017 está inapto à aprovação. Itirapina, 25 de outubro de 2017, vereador Valdec da Silva Ribeiro, relator, vereador Dr. Fernando Romero Brick, presidente. Relatório Comissão de Finanças e Orçamento. Parecer. De acordo com os artigos 54 e 67, parágrafo único, a linha B do Regimento Interno, e considerando a importância do projeto em tela quanto ao seu aspecto de caráter financeiro, esta vice-presidente tem a dizer o quanto segue. Foi solicitado por mim e pelos nobres vereadores Valdec da Silva Ribeiro, Antônio Rafael Sanches, Dr. Fernando Romero Brick, Elizabeth de Oliveira Silva, um esclarecimento acerca da legalidade do projeto de lei número 25, de 6 de outubro de 2017, motivo pelo qual se vê claramente indícios de divergência do artigo usado, ou seja, o artigo 2º do projeto de lei número 25, de 6 de outubro de 2017. Dispõe, o crédito aberto no artigo anterior será coberto com excesso de arrecadação a ser verificado durante o exercício corrente. Lei número 4.320/64. Artigo 43. A abertura dos créditos suplementares e especiais depende da existência de recursos disponíveis para ocorrer a despesa e será precedida de exposição justificativa. Parágrafo 1º. Consideram-se recursos para o fim deste artigo, desde que não comprometidos. Inciso 2º. Os provenientes de excesso de arrecadação. O artigo 2º do projeto de lei 25, de 6 de outubro de 2017, dispõe: o crédito aberto no artigo anterior será coberto com excesso de arrecadação a ser verificado durante o exercício corrente. Diante do claro e evidente informado no inciso 2º da Lei 4.320/64, a qual regulamenta a forma de lançar mão de créditos suplementares, está bem clara e definida. Não há como alegar que o projeto de lei traga junto as informações necessárias para que o mesmo seja apreciado e julgado constitucional e legal, com autorização devida ao Poder Legislativo, que busca permissivo legal para cumprir com suas prerrogativas do Executivo. Tenho a esclarecer que foi solicitada uma prorrogação de prazo pela Comissão Competente de Constituição e Justiça, suspendendo por 10 dias o parecer já emitido pela Comissão de Constituição e Justiça, devido ao apontamento de divergência feitas pela vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Apesar de que a solicitação do prazo de mais 10 dias foi indeferida pelo senhor presidente, o senhor Fábio Bellarmino da Silva, ainda assim o mesmo abriu discussão sobre o requerimento de alguns vereadores na sessão ordinária, realizada no dia 23 de 10 de 2017, conforme consta em ata. Por essa vice-presidente foi debatido inúmeros questionamentos acerca do orçamento municipal em qualquer de suas rubricas ou planejamentos, quer seja de lei de responsabilidade fiscal, da Constituição Federal, da lei orçamentária, enfim, tentando chegar a um consenso de que o fato o senhor prefeito municipal enviou a esta casa solicitando regime de urgência de abertura de crédito adicional suplementar, trazendo na alegação da mensagem do projeto a razão do crescimento vegetativo da folha de pagamento, como ainda prevê cortes nas despesas gerais do município em até 20%. Como essa vereadora e os demais vereadores também não estão nesta casa para votar mensagem de projeto de lei, e sim para averiguar com atenção devida de um legislador o que diz o projeto em seus fins, justificando os meios. Porém, nesta mesma sessão, o senhor presidente convocou para uma sessão extraordinária para a discussão e votação do projeto 25 de 6 de outubro de 2017, para o dia 27 de 10 de 2017, às 8 horas. Esta vice-presidente buscou de todas as formas separar todas as distorções contidas na mensagem do projeto, ficando apenas que o senhor prefeito municipal informasse ou informe o excesso de arrecadação calculados, já passados e os futuros, apontando com clareza, mês a mês do presente exercício, o excesso de arrecadação.
ouvido aos 4 cantos o senhor prefeito gritar todos os dias que a arrecadação do município vem caindo, diante da crise econômica. Apresentou números diversas vezes para tentar comprovar o alegado. Agora afirma que a arrecadação está em excesso quando invoca o artigo 2º do projeto de lei número 25, de 6 de outubro de 2017. Para que o projeto seja aprovado e os vereadores não sejam responsabilizados, a necessidade de que o prefeito apresente números e ateste que a arrecadação prevista está menor que a efetivamente realizada. Caso isso seja verdade e que não tenha havido quaisquer desvios de recursos para outras despesas obrigatórias, não existiria a necessidade qualquer de crédito suplementar, pois os valores arrecadados seriam superiores aos valores já previstos no pagamento, que englobam toda a folha de pagamento. E diga-se que está menor do que o previsto, pois o repasse obrigatório da inflação determinado na Constituição e julgado pelo TRT ainda não ocorreu. Finalmente, caso seja comprovado que o senhor prefeito informe por que a arrecadação em excesso não é suficiente para o pagamento dos salários, cujo valor já está previsto no orçamento, e é de conhecimento do senhor prefeito desde o mandato anterior. Caso haja cortes de despesas, o prefeito deveria informar especificamente quais são os cortes na dotação orçamentária. Se faltar dinheiro, não é decorrente do gasto com o pagamento de servidores. Está gastando em outras instâncias, despesas não previstas, contratação de terceiros, contratação de cargos de livre nomeação e exoneração. Com todo o respeito ao texto do citado projeto, não existem despesas gerais no município, existem dotações orçamentárias específicas. O princípio da estrita legalidade determina que o Executivo apresente especificamente quais dotações orçamentárias serão cortadas. O prefeito não respeitou a previsão orçamentária que ele mesmo fez, nem pode alegar desconhecimento da lei, pois não houve nenhuma mudança durante o governo anterior e o atual. O que ocorre, senhor prefeito, ainda é o descumprimento da Constituição e da determinação judicial. Diante de todo aqui explanado, o que entendo é que o senhor prefeito municipal passou o julgamento do mérito para esta Casa de Vereadores da seguinte forma: o que acarreta a informação de uma decisão judicial administrativa de merecimento, como também ainda deu a esta Casa de Vereadores o ato da habilidade de atuar ou agir, referente àquilo que desta ação resulte. Insistentemente, esta vice-presidente, ao receber o parecer solicitado à Procuradoria desta Casa, que também divergiu do artigo 43, inciso 2º e 3º da Lei 4.320/64, ainda protocolei nesse mesmo dia do recebimento, 25 de 10 de 2017, mais uma vez o parecer da Procuradoria Jurídica desta Casa. No primeiro parecer do ofício número 724/2017, a conclusão opinou pela regular tramitação do projeto de lei, cabendo ao plenário apreciar. Falando em trâmite regimental, esta vice-presidente também entende que, diante do exposto no regimento interno, esse projeto poderá permanecer nesta Casa ao aguardo dos devidos ajustes, vez que o regime de urgência é de 45 dias, e o então projeto foi protocolado dia 9 de 10 de 2017. Caso não seja acompanhado o prazo regimental de urgência e emergência, como também até o momento da sessão, não chegue a esta Casa a documentação que se faz necessária com as informações juntadas ao citado projeto, o parecer desta vice-presidente é contrário ao projeto, por vício de legalidade e constitucionalidade, pela falta das informações corretas e exposição justificada da necessidade, justificando e atestando que a arrecadação prevista está em excesso, que constam dos verificados e os a verificar. Conclusão. Opino contrariamente quanto ao seu aspecto de caráter orçamentário e financeiro. Sala das Comissões, 25 de outubro de 2017, Claudete de Oliveira, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Processo administrativo número 176, projeto de lei número 25. Dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar. Proponente, Executivo Municipal. Consulentes,
Vereadores Claudete de Oliveira, Valdec da Silva Ribeiro, Antônio Rafael Sanches, Dr. Fernando Romero Obrick e Elizabeth de Oliveira Silva. Excelentíssimo senhor presidente, reportando-me ao requerimento da nobre vereadora Claudete de Oliveira, peço vossa valiosa atenção ao conteúdo das folhas 19 e 21, especialmente ao contido nas folhas 20 dos autos, onde estampo na íntegra o artigo 43, seus parágrafos e incisos da Lei Federal número 4.320/64. Em seu requerimento, a vereadora aponta indícios de divergência sobre o inciso em que esta procuradora se baseou para fundamentar seu parecer. Afirma que, enquanto me refiro em meu posicionamento jurídico ao inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, o chefe do Executivo menciona o parágrafo 2º da matéria projetada, que o recurso utilizado seria o proveniente do inciso 2 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64. Nesta oportunidade, informo que a inexatidão contida no penúltimo parágrafo de folhas 21, onde fundamento meu parecer no inciso 3 do parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, se deu por erro de digitação. Ante o exposto, ratifico todos os termos do parecer de folhas 19 e 21, opinando pela legalidade do projeto de lei do Executivo número 25/2017, com respaldo no artigo 41, inciso 1, artigo 42 e inciso 2, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64. Esclareço novamente que o pedido de abertura de crédito adicional suplementar baseado no excesso de arrecadação se fundamenta no artigo 43, parágrafo 1º, inciso 2 da Lei 4.320/64, devendo ocorrer a suplementação das dotações orçamentárias com saldo positivo das diferenças acumuladas mês a mês entre a arrecadação prevista e a realizada, considerando-se ainda a tendência do exercício. No que concerne ao precedente de exposição justificativa contido no caput do artigo 43 da Lei 4.320, entendo, na minha humilde interpretação da norma, que a mesma está configurada nas planilhas de dotações orçamentárias de folhas 4 a 7. É o que me cumpri esclarecer. Tirapina, 26 de outubro de 2017, Ana Maria Moço, procuradora. O projeto está em segunda discussão e peço que o vice-presidente assuma a mesa, aos trabalhos dessa casa, e peço a palavra. Com a palavra, o presidente Fábio Bellarmino da Silva, PR. Boa noite, mesa diretora, nobres pais dessa casa, público presente, todos que nos acompanham via rádio e via internet. Bom, eu teria que voltar a essa tribuna hoje, em segunda discussão, até mesmo para explicar algumas situações que eu coloquei na última sessão extraordinária, na sexta-feira, onde muita gente me procurou, ligou, se manifestou, Facebook e daí por diante, sem entender o porquê a minha posição daquela forma, naquele dia, com o projeto. Então, por que eu pedi para ler? Até pulei algumas partes, para poder conseguir tentar explicar o que aquele dia eu peguei e iniciei. O projeto nessa casa chegou e conforme vai indo a ata da comissão, parecer de comissão, e vai gerando uma folha. Quando eu saí dessa casa, na terça-feira à noite, depois das 5 horas, cumprido o horário aqui, e fui de viagem atender o meu pai, eu estava na folha 21. Quando eu retornei, na sexta-feira, 15 para as 8 da noite, claro que ninguém tem nada a ver com isso, mas só para explicar a posição, para vocês entenderem, o projeto estava com a folha número 40. 21, 40. 19 folhas que eu não tinha lido. 19 folhas que eu não acompanhei o projeto, o processo. E por isso eu pedi prazo de sexta para hoje,
para outra extraordinária, para mim não votar no escuro, porque esse vereador não vota no escuro. Esse vereador tenta fazer o possível para não votar errado. Mas acontece, como todos dessa casa e todos que passaram e vão vir. Entendeu? Então, a minha colocação na última sessão extraordinária foi por conta disso. Eu não acompanhei o processo. Cheguei e simplesmente ficou para mim, pelo que eu observava, resolver a votação. Como que eu vou votar? Sem ter acompanhado da folha 22 até a folha de número 40 do processo. E assim eu fiz. Final de semana, hoje, recebi o Dr. Fernando Claudete, discutimos o projeto hoje. O Marcelo Riso discutimos por telefone. Sentei com o jurídico dessa casa, busquei me inteirar, os pareceres dela. Tentei contato na prefeitura, não consegui, o prefeito estava viajando. Tentamos a reunião com o Cláudio, ele estava em médico. Só que, na sexta-feira, nessa tribuna, eu falei que o meu problema era não ter acompanhado. Então, mantive a sessão para hoje e vamos para a segunda votação, onde, no meu parecer, assim como estive aqui na sexta, última sessão extraordinária, falando, vou dizer também. Vou falar o meu voto já, porque é o meu parecer. Cada um tem um parecer. Digo isso porque o ponto de vista no primeiro parecer da comissão é favorável. No segundo parecer, que identificaram aí um erro, é desfavorável. Me pediram 10 dias, sim, para o prazo. A comissão me pediu. Não é que eu não autorizei. Eu autorizei desde que tivesse informado o outro componente da comissão, Marcelo Riso. E acho que não foi feito também, pelo que eu vi nos trâmites. E assim, me deixou duvidoso, assim, para o projeto. Como que não deixa? Ficou um pouco falho e, ao mesmo tempo, minha culpa. Não acompanhei da folha 21 à folha 40 de todo o processo do projeto. Por isso, vou falar o meu voto sim. Como eu falei aquele dia que era não, hoje vendo o projeto, analisando o parecer jurídico, analisando outros projetos desta Casa de Leis que passaram por aqui em outros mandatos, não vi muita diferença. Escrita, talvez. Letra, também. Assinatura, vereadores, comissões. Mas o meu ponto de vista, esse é o meu ponto de vista, gostaria que respeitassem, assim como respeito de todos. Eu sei que eu usei essa tribuna na sexta-feira, falei, foi eu falar e aconteceu. Botei contra o projeto, bum, foram para o Facebook, falaram, prefeito, não sei quem e tal. E hoje não vai ser diferente. Só que é o contrário, que hoje o meu voto é favorável. No meu entendimento, o projeto tem que passar. E se depender do meu voto, ele vai passar hoje. Boa noite. Solicito ao senhor presidente que assuma os trabalhos da presente sessão. O projeto continua em segunda discussão. Peço palavra, senhor presidente. Com a palavra a vereadora Claudete de Oliveira, PTB. Senhor presidente, nobres pares aqui presentes. Acabei de receber ali mais o parecer da Procuradoria Jurídica dessa casa, onde reforça, inclusive está bem explicado aqui, direcionado à minha pessoa, do questionamento da divergência que eu fiz, e afirma que naquele primeiro parecer, dizia para seguir os trâmites regimental e que o mérito seria decidido
pelos nobres edis em plenário. Aí, recurso aqui, nesta oportunidade, informo que a exatidão contida no penúltimo parágrafo das folhas 21, onde fundamento meu parecer no inciso 3º, parágrafo 1º do artigo 43 da Lei 4.320/64, se deu por erro de digitação. Não era isso que seria para ser escrito, seria o que era para ser escrito hoje aqui, agora. O parecer está aqui, porém não respondeu. Não seria, acredito que mais ela deu o parecer dela, eu respeito, foi o que a gente pediu, ela escreveu pela legalidade. Porém, no parecer que eu fiz a parte, eu deixei bem claro que nós precisávamos da situação financeira, da dotação, explicar a Lei 4.320/64, está tranquilo, o problema é a situação financeira. Aí eu digo assim, eu até acredito que em épocas passadas, épocas anteriores, até essa vereadora mesmo, eu fui vereadora nessa casa por 3 mandatos, a gente tem até votado, de fato, faltando alguma coisa, votado crédito suplementar, isso não é novidade para ninguém, a gente deve ter votado sim. Mas os 4 anos que eu fiquei fora do Legislativo Municipal de Tirapina, e andei muito pelos tribunais, eu aprendi uma situação. A gente tem que estar sempre acompanhando o que as leis regem, e não aquilo que a gente acha que é certo. A gente não pode confiar na colocação de outras pessoas, o que eles colocam para você. As leis estão aí explícitas. Então é como sempre diz, olha, tem lei para tudo, o que falta no brasileiro é segui-las. Então a gente deve ter votado sim em outras oportunidades, até mesmo com o governo atual que está aí, que eu acho que eu estive por 2 mandatos. Então, mas hoje a situação econômica do país é bem diferente. O que a gente vê hoje acontecendo com o município de Tirapina é bem divergente de outras épocas. A gente vê muitas situações financeiras. Isso aqui é a folha de pagamento com o pessoal, não é a folha de pagamento do orçamento. Eu vi a informação do mês 8, fui procurar levantar. O que eu encontrei lá? Eu encontrei um déficit para ser coberto de cerca de 16 milhões e os cofres públicos têm 9 milhões e alguma coisa. Então, as leis estão bem destrinchadas para que a gente entenda hoje o que é de fato fiscalizar, o que é de fato olhar. Não é para esse prefeito, é para qualquer um, para a gente não deixar que o município da gente também venha se enterrar em dívida. E outra situação que eu ainda tenho para dizer aqui nessa tribuna. Eu acho que cada um deve votar da forma que entendeu. Como eu disse, que se chegasse a essa casa um documento falando o que exatamente foi a pergunta que esta vereadora fez, pode ter certeza que eu deixei aberto para mudar a posição do meu voto. Mas não foi o que ocorreu. O vereador, na sessão passada, até se comprometeu, mesmo sem ter falado com a outra pessoa, que poderia estar vindo a esta casa, mas hoje não deu para a pessoa vir, não é? Estava num outro compromisso, como é que a gente vai marcar uma coisa na vida de outra pessoa? Estava num outro compromisso, não deu para vir dar as explicações. Conversei com Vossa Excelência hoje, até a possibilidade de estar conversando com essa pessoa no dia de amanhã, para que desse os pareceres, mas, infelizmente, não foi possível. Então, estamos aqui para a gente decidir hoje essa situação. Então, como palavra dita e pancada dada não se retira e não volta atrás, principalmente quando você tem certeza do que você está fazendo, né, seja o que for, seja contra o mundo, talvez num período de 24 horas, ou 48, ou 6 meses, ou 3 meses, a gente vai entender o que de fato está ocorrendo e está acontecendo. Cada vez mais os brasileiros vão ficando um pouco mais informados da situação, assim como eu também fiquei, já trabalhei por um longo período, um pouco informada, um pouco desinformada, e a gente foi tocando. Então nós temos que pensar que a atual administração que aqui se encontra tem 2 contas rejeitadas num único mandato. Provavelmente vai chegar a 3ª. Então nós precisamos fiscalizar sim. Eu não estou aqui para depor contra nenhum vereador, nem depor contra a população, nem depor contra o prefeito. Eu estou aqui para cumprir o meu papel de vereadora. Se já votei em outras situações, que acredito ter votado, a situação era outra, era bem diferente. Talvez até com a atual administração, era bem diferente do que é hoje. Hoje o que a gente está vendo é o município caminhando
para a dívida. Ele está caminhando cada vez mais, vai se endividando. Se alguém já deixou ele em dívida, vai se endividando cada vez mais. Então não é uma forma de represária, não. É uma forma da gente pedir para a administração que se reporte também a essa casa com respeito, porque quando a gente procura saber, as informações não vêm. E o vereador precisa estar informado, não só por uma pessoa, precisa estar informado a legislatura inteira que ele está junto, porque querendo ou não, a gente caminha junto com a administração. E o meu voto eu mantenho, é não. O projeto continua em segunda discussão. Peço palavra. Com a palavra, o vereador Marcelo Riso Pezão. Boa noite, senhor presidente, mesa diretora, senhores vereadores, 4 servidores municipais e mais alguns presentes. Assim como já foi debatido, já foi falado na outra sessão, voltamos aqui, o vereador voltou aqui, deu sua explicação, o vereador voltou aqui, reafirmou o seu voto, reafirmou o que havia falado, estou reafirmando também o que eu havia falado. E trouxe, logicamente, essas informações que a senhora também já deve ter lembrado, né? 2009, 2011, estávamos aqui, né? Votamos projetos iguais. Isso aí de monte. Peguei só 2 por amostragem só. Só 2 por amostragem. Iguais, só muda o valor e as justificativas. Inclusive uma é igual, a justificativa é igual. Autorização para abertura de crédito adicional suplementar, 2009. Para complementação de diversos gastos com despesa de pessoal, aqui escreveu folha de pagamento, e demais despesas da administração. O dinheiro está na conta. Isso aqui foi em maio de 2009. Já estava com problema de pessoal. Nós aprovamos, sempre a lei de 1964. De lá para cá, todo prefeito vai precisar, todo ano. Não vai passar um prefeito por administração aqui que não vai precisar de fazer um crédito adicional. Não vai passar um sem precisar. E todo ano ainda. Não é uma vez na administração, não. Todo ano vai precisar. Todo ano. Isso é um ajuste. O dinheiro está na conta. O dinheiro está na conta. Só precisa dizer para onde vai. Está aqui, ó. Secretaria da Administração, Secretaria de Desenvolvimento Social, Educação e Cultura, Fundeb, está tudo aqui discriminado. A ser verificado com excesso de arrecadação durante o exercício corrente. Está dentro da lei. Então, logicamente, que a despesa pessoal foi dita em 2009, o que é com folha de pagamento? É a mesma coisa, não muda nada. 2011, está aqui, ó. Igualzinho, não muda nada. O prefeito precisa só da autorização do legislativo para fazer esse remanejamento, o dinheiro está na conta. É para folha de pagamento? É para folha de pagamento. Qual que é o problema? Não vejo problema algum. Logicamente, que meu voto é sim. Logicamente. Não vou botar empecilho. Como não vou botar empecilho em qualquer prefeito que passar, como eu nunca coloquei. E olha que eu fui oposição brava aqui. Olha que eu fui oposição das bravas. Bem brava. Quando era outro prefeito. Tá? E nunca botou. Porque a gente sabe que esse é um dispositivo que ele necessita. Ele necessita, qualquer prefeito. E eu não vou barrar, de jeito nenhum. Meu voto é sim, novamente. Muito obrigado. O projeto continua em segunda discussão. Com a palavra, o vereador Dr. Fernando Oblique, PSDB. Senhor presidente, mesa diretora, todos os pares dessa casa aqui presentes e aqueles que nos assistam. Boa tarde a todos. Assim, ó, com todo o respeito, até que eu já falei que nós estamos numa democracia
E isso é comum e espero que seja sempre saudável esse debate. Todos não vai ter nunca o mesmo pensamento. Só que tem algumas posições assim que se colocam. Então vou pôr o ponto de vista nosso, o que nós estamos defendendo. Começo por aí. Primeira coisa, até para esclarecer o que o vereador Pezão, que nos antecedeu aqui, que me antecedeu, pois ninguém nunca falou que não tem dinheiro em conta, senhor Pezão. Nós sabemos muito bem o que é dotação orçamentária e dinheiro em conta. Então, não vem assim fazer porque nós não sabemos que tem. Sabemos sim que ela precisa de dotação para pagar, porque mesmo com dinheiro em conta, sem dotação, ele não consegue fazer os pagamentos. O primeiro ponto é esse. O único ponto que ficou esclarecido, e aqui aceito por todos, que hoje iria vir alguém da secretaria, que era o Cláudio Furnel, para esclarecer esses pontos e indicar, porque, com todo respeito até a procuradora aqui, mas como eu também fui procurador por 23 anos e sou advogado, entendo, não tem nos anexos apontado, não tem o demonstrativo de mês a mês do valor de excesso de arrecadação. Tem sim o demonstrativo, como o senhor Marcelo acabou de ler, para onde irá após a dotação, que é para os pagamentos, que é um dos requisitos também exigido pela lei. Isso tem, isso foi visto. E ninguém falou aqui que não tem. Aonde vai ser distribuído o pagamento, as dotações orçamentárias, está aí, e muito bem explicado, por sinal. Por isso que aqui a presença do Cláudio Furnel, ou aqui de manhã à tarde, porque 9 horas da manhã nós estávamos aqui, e não compareceu, e nem atendeu o telefonema do senhor presidente, teve a capacidade de atender. E a outra vez que o Cláudio Furnel compareceu aqui, esclareceu os pontos de dúvida, o projeto foi aprovado por unanimidade, e que poderia acontecer aqui. Agora, o que mais me admira ainda são os ignorantes, que não entendem de dotação orçamentária, não entendem de rubrica que existe na prefeitura, e muito menos conforme o trâmite de pagamento, e porque isso aí, se não houver isso aí, que nós estamos contra pagamentos. Nós somos tão contra pagamentos que no aumento, quais são os vereadores que estavam lá do lado dos funcionários? Quem fez greve para o aumento do salário, que até hoje não deu? Quem foi que fez a defesa quando o prefeito tentou tirar todos os benefícios, septênio, quinquênio, tudo que ele perdeu em todas as instâncias? Quem foi? Foi os vereadores que estão aí, que ele fala que são 5? Desculpa, mas é isso que ele quer, que a gente vem aqui para falar contra vocês. Porque eu estava lá do lado do funcionário público, na sessão, eu estava lá no tribunal. E mais, eu fui advogado de funcionários e de muitos, e ganhei todas as ações quando falaram do corte de septênio, quinquênio, de insalubridade, que até hoje tudo lá, são 500 e poucos processos na Justiça do Trabalho. Eu só não assino tanto porque hoje eu não posso como vereador. Mas esse é o lado do cara que defende o funcionalismo. Dê licença. Bom, apesar que postagem, 4, 5 que vê, tudo da mesma família. É isso que sai no Facebook. Isso não me interessa, mas está aqui para esclarecer. Isso aí é botar contra o funcionalismo. Sabe ler pelo menos, queira saber o que significa o projeto. Nunca estou falando de salário aí. Tá? Porque caso não passe isso aí, você pensa que não todo mundo vai ficar sem salário, porque ele consegue fazer e deve fazer, porque se ele não fizer salário, ou se ele não fizer pagamento de 2 pagamentos de salário, temos aí a Justiça do Trabalho, que faz cassação. Por isso que é o desespero para que passe. E desculpa, presidente, aceito assim, eu consigo entender a posição de todos, já falei, a posição do Marcelo como líder do prefeito é esse aí, defender, todos têm direito, não estou dizendo que eu estou certo ou errado, eu estou colocando o meu ponto de vista aqui também, mas também já era esperado que na segunda o senhor ia falar assim, entendeu? Isso aí também eu estou falando do nosso ponto de vista, nós conversamos tudo isso no mesmo dia, entendeu? Então a gente já sabia de toda a situação. Entendeu? A gente já sabia de tudo que estava ocorrendo, porque aqui ninguém é inocente. Ninguém é inocente. Nem o Marcelo, nem o vereador Bodinho, nem o Lemão, nem o Jurandir, ninguém aqui é inocente. Todo mundo sabe o que está acontecendo. Não é tampar sol com a peneira.
Agora, a única coisa que seja falado certo, pelo menos alguém que for falar desse projeto aqui, e futuro, pelo menos tem que ter conhecimento do que significa isso aí. Tá? Eu gostaria que todos entrassem aqui e falassem, não, dotação orçamentária é isso, rubrica é isso, o que ele pôs ali para distribuir é nisso. Eu quero ver falar, porque nós estamos falando com propriedade, nós estamos falando. A única coisa que nós pedimos para que viesse aqui e fosse esclarecido era da onde está o cálculo mês a mês que demonstra isso aí. O fato até de ter anteriormente passado e outro passado. Pô, toda hora é isso aí. Mas antes, mas o outro fez, só agora que vocês reclamam. Eu vou falar por mim. Eu sou vereador agora, e agora estou vendo. Tá? Votei na primeira coisa, me alertaram, fui ver e discordei. Só eu discordei e já falei para o presidente. Fala para o Cláudio Furniel que eu tenho certeza que ele, por ser uma pessoa competente, ele estaria aqui e nos esclarecia isso com a maior facilidade. Mas não tivemos essa oportunidade. Então, pelo menos no meu entendimento que eu vejo, tem sim aí todo a distribuição da dotação orçamentária, assim que aprovado, para onde vai para fazer os pagamentos. Pagamentos aí de saúde, de todas as pessoas que ele alega. Essa dotação, tá, é remanejamento, por isso que não deu certo, porque a dotação é uma só, não entra em índice, mas pagamento de contrato e outras coisas que sai da dotação orçamentária de pagamento. Por isso que é a falta. Tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês aqui, até vocês aqui vereadores, duvido que saibam disso. Por que dá falta? Se ele sabe que ele tem a despesa de 2 milhões por mês, é fácil, você faz 2 vezes 12, dá 24, deixa mais 2 ou 3 para 13º e outros mais, outras despesas de contratação, ele põe 28 milhões, acabou, ele está pronto a dotação. Mas chega quase todos os prefeitos, no final, não põe por quê? Porque existem esses gastos. Única coisa, demonstra, pô. Vem aqui, fala para nós, ó, tá aqui, Cláudio Furniel, como fez da outra vez. Agora, trata o vereador que nem cachorro, porque não é só desmerecendo a nós, que somos os 5, como ele falou, opositor. Desmerece todos os vereadores aqui que nem cachorro. Porque nem o presidente ele respeitou, nem para atender o telefonema. E isso que o presidente fez isso. Tá? Fez aí, dizendo que estava à disposição, que podia ligar para conversar. Quer dizer, se tivesse conversado, tivesse explicado, ou o Cláudio Furniel explicado por telefone, como fez, né? Como pelo menos aí falou que fez com a procuradora, que conversou com ele, mas eu não vejo. Ela cita no parecer dela aquela página, aonde eu abro tem a distribuição para onde vai. Não está dizendo lá nenhum momento aonde houve o aumento, mês a mês. Isso não existe no processo, sinto muito, mas eu tenho que, ou a pessoa não conhece o procedimento, ou realmente está fazendo alguma coisa assim, um equívoco muito grande. Tá? É um equívoco muito grande. Então só queria esclarecer isso aí para justificar o porquê que o meu voto ainda é não. Não estou votando contra salário, como muitos aí, quer que isso aí é a palavra deles, entendeu? Fazendo aqueles comentários no Facebook, lá pondo 6 para cá, 5 para lá, vai votar contra o funcionalismo. Pô, o cara não deu aumento ainda, perdeu lá. Por que não deu aumento? Quer falar contra o funcionalismo? Não dá aumento, quer tirar CPT, quer tirar todos os benefícios, corta salário, não paga, inclusive não pagou, até mesmo da esposa do senhor Marcelo aqui, que não pagou atestado médico, e vem falar que é a favor do funcionário. E o senhor sobe aqui com toda e diga que é mentira. Isso aí é a favor do funcionalismo? Então, olha, eu desculpa até de estar, mas o questionamento é esse. Ele está jogando, todo mundo fazendo esse joguinho aí para ser um contra o outro, mas eu acho que ele está conseguindo. Acho que ele está conseguindo, porque não tem como se defender sem eles põem todo mundo. Ele fala sempre 5, 6, e 5, 6, e 5, 6, e eu não estou dizendo que o senhor está errado, não, senhor presidente, porque eu não vou pôr nada no Facebook, falando, já sabia, não sei o quê. Estou falando que eu sabia, que no dia, tanto é que eu vim conversar hoje com o senhor. Tá? Com todo o respeito, perguntando, Fábio, porque deixou-se em tudo o indício de, como o senhor deixou bem claro, que naquele momento, é por isso, sobre suas palavras, que eu acreditei que hoje ia ser assim, que naquele momento, devido a toda a situação, inclusive para a situação de saúde que o senhor passa aí com o pai, não iria votar, que não estava preparado. Mas eu sabia que diante disso, eu até achei que ele até iria ter um respeito e ligar, pelo menos para saber o estado de saúde do seu pai. E ligar, conversava com você e falaram, não, acontece isso, 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 por isso que nós aceitamos o Cláudio Furniel aqui.
mas infelizmente ninguém apareceu, só apareceu nós. Os interessados para saber o que estava acontecendo, nós aparecemos aqui, eu, a Claudete e outros vereadores aqui estavam aqui. Só que o Cláudio Furniel foi avisado que não estava com problema de saúde, não poderia vir, e nós falamos, mas marca outra hora, eu marco até os 5h30, né, que era antes da sessão, um pouco antes, para ele esclarecer, e no fim não teve posicionamento nenhum. Então, acho que dos interesses, assim, o descaso com o vereador ainda continua, tá? Continua, aí ó, a certeza de votar sim é para acertar uma situação aí até administrativa, né, do prefeito, mas não pode ser jogado isso de forma política, que nós somos contra, que nós somos isso, que não vota não. Isso aí não vem, que seria muito fácil ele ter a votação unânime, é só ele ter respeito e teria mandado o Cláudio Furniel. Eu tenho certeza que poderia até ser o Cláudio explicando, ou mesmo trazendo algum outro documento demonstrando o que faltou, que pelo menos o que a gente entende que ter faltado aí, teria resolvido. Ia ser todo mundo votava aqui, e agora, faltando o documento e fazendo a gente engolir isso, fazer engolir aí, porque se não faço isso, como fez nos outros projetos, que se não votar contra, eu fizer alguma emenda, eu não dou o caminhão, eu sobre ameaça, que é isso? Que é isso, ameaça e outro, ameaça aí quem ele acha que deve ameaçar, mas não a mim. Não é sobre isso aí não, e não seria, porque era muito fácil, hoje o povo não está mais tonto não, é muito fácil, qualquer um que lê já sabe quem é quem. Você acha que nós vamos precisar convencer que a Claudete está a favor dos funcionários ou contra? Para, só na cabeça dele, e de alguns puxa-saco que acham que vai convencer alguém disso. Só, porque do resto não precisa, o funcionalismo inteiro sabe quem faz o quê. Quem desconta porque parou a Gari que parou para tomar água e desconta o dia. Todo mundo sabe quem faz isso, quem tira foto, quem faz tudo isso. Quem costuma fazer esse carnaval. Agora sabe que quando tem alguma perseguição, tudo sabe aonde correr, que vai ter amparo para defender o funcionário. É no sindicato, né, senhora Claudete? Aqui que ele fala que, nossa, contra salário, pô, tenha vergonha na cara para abrir a boca. Tá? Ou pelo menos conhecimento do que está falando, que é essa falta de conhecimento que eu não acredito. Falando, votou contra salário. Que contra salário? Não é salário que está em discussão, é dotação orçamentária, que tenho certeza que não sabe o que significa. Então, meu voto está aí justificado, continua sendo não. O projeto continua em discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, a vereadora Elizabeth de Oliveira, PV. Boa noite, senhor presidente, nobres pares desta casa, quem nos acompanha via rádio, via internet e público aqui presente. Na outra sessão, nobre presidente, eu nem me manifestei, porque falar de orçamento é indiscutível debater com a vereadora Claudete, que é uma grande conhecedora do orçamento da nossa cidade. E não é de hoje, já é de algumas gestões que ela acompanha, e é uma vereadora muito presente e ativa na defesa do funcionalismo público. Eu vou apenas, para um bom entendedor, um pingo é letra, e eu acredito que a nossa população é inteligente para avaliar a conduta de cada vereador, o voto, e, de fato, quem está no dia a dia na vida do povo e do funcionalismo público. Eu vou ler um trecho de um jurista, Kiyoshi Arada, que ele é jurista e foi procurador-chefe da consultoria jurídica do município de São Paulo. E ele escreveu um artigo falando sobre a lei de responsabilidade fiscal. A abertura de crédito adicional suplementar e especial depende de prévia autorização legislativa, que é por isso que nós estamos aqui e estamos em segunda discussão desse projeto. Por força do princípio da legalidade das despesas previsto no artigo 67, inciso 5º da Constituição Federal, in verbis. Artigo 67, são vedados. Quinto, a abertura de crédito suplementar ou especial sem prévia autorização legislativa e sem indicação dos recursos correspondentes.
A abertura de crédito adicional extraordinário é feita por medida provisória, porém exclusivamente nas hipóteses de despesas urgentes e imprevisíveis, e citando da onde será feita essa dotação. Então, cada vereador, ele é supremo em seus votos, em suas decisões. Só que cabe ao vereador ler, analisar, buscar conhecimento, se não tem, que é nossa obrigação, quando eleito pelo povo, para que a gente não assine um cheque em branco, ou não vote no escuro, e depois ser obrigado a escutar coisas ainda nessa tribuna que nos desacatem. E quando é verdade, aí a situação complica. Então, eu só li esse trecho desse jurista, que deixa bem claro sobre dotação, sobre verba suplementar e sobre a lei da responsabilidade fiscal. E meu voto continua o mesmo, porque eu não mudo, e nós estudamos o projeto, lemos, eu, a vereadora Claudete, demais vereadores, discutimos o orçamento, e nós não estamos aqui, presidente, para agradar ninguém, nem para brincar, né? Nem para brincar de ser vereador e só receber o salário no final do mês. Nós estamos aqui para ler, para discutir e para fazer o nosso papel. É só isso, presidente. Muito obrigado. Boa noite a todos. O projeto continua em segunda discussão. Peço a palavra, senhor presidente. Com a palavra, vereador Marcelo Riso Pezão, PMDB. Boa noite novamente. Voltando a essa tribuna, com relação ao funcionário da Prefeitura, Cláudio Forniel, responsável por essa pasta aí da Fazenda, como ficou acordado aqui aquele dia, logicamente nós fizemos um acordo sem ele ter conhecimento. Estou certo ou errado? Foi numa sexta-feira. Aí foi no final de semana, aí chegou, hoje ele tem compromisso. Garanto que ele estaria aqui com certeza, como ele esteve da outra vez, ele é unanimidade em todos os prefeitos, ou não foi? É um funcionário acima de, sei lá, conhecimento, não precisa nem ficar falando muito dele, que todos já conhecem. Tanto que entra prefeito, sai prefeito, continua ele, necessita, porque ele realmente... E se há as dúvidas, não vejo problema nenhum de serem tiradas. Tá? Assim como houve. Então não teve como chegar nele e não teve como vir aqui. Nós adiantamos a sessão, porque já era para ter sido votado na segunda passada. Já era, não, poderia ter sido votado na outra sessão, foi na sexta, aí não foi, voltou uma, não voltou a outra. Aconteceu, infelizmente, dele não poder vir. Com relação a haver desentendimentos aqui, cabe a cada um interpretar da maneira que for. Eu creio que aqui dentro é para debater projeto. Se um fica falando lá, jogando uma sementinha do mal aqui, outro joga sementinha do mal ali, fica dando uma cutucada aqui, uma ali, se você absorver e for partir para cima do companheiro, cada cabeça é uma sentença, fazer o quê? Eu não vejo motivo. Aqui nós estamos debatendo, cada um expondo a sua opinião, as dúvidas que foram criadas, não conseguimos trazê-lo aqui, foi tentado, não conseguiu, garanto que ele viria se estivesse à disposição. Não foram tiradas todas as dúvidas, mas estamos aqui novamente para votar. Certo? E quero deixar minha opinião bem clara novamente. Não tem como deixar desapercebido isso. Que a vereadora entende orçamento? Entende. Outro pode entender que trabalhou lá? Entende. Outro entende porque uma parte, não tem como entender tudo, a contabilidade que é complicada. Às vezes nós entendemos o básico, que a contabilidade é complicada. E quando se diz aí, existem vários tipos de crédito adicional suplementar. Um é por anulação de dotação.
Você pega de uma, passa para outra. Então, isso geralmente também acontece no final do ano. Porque tem uma secretaria que teve mais despesas que a outra, na outra está sobrando. Aquela está faltando, aí tem que fazer aquele, tá certo? Aquele cruzamento de dotação. Tem esse outro tipo também. E eu não sou nenhum, mas nem nada expert em orçamento, mas nada. Uma tiquinha, um tiquinho. Tá? Mas, no momento, a minha exposição e o meu posicionamento é sim. E falo mais. Estou jogando até para frente. Pode entrar outro prefeito, não sei o quê. Se me apresentar um projeto igual esse, eu voto sim de novo. Eu não vou botar empecilho, não. Muito obrigado. O projeto continua em segunda discussão. Não havendo mais quem queira fazer uso da palavra, está em segunda votação. Solicita ao segundo secretário para que faça chamar os seus vereadores para a votação. Os favoráveis respondam sim, os contrários respondam não. Antônio Rafael Sanches. Não. Charleston de Oliveira Leite. Sim. Claudete de Oliveira. Não. Elizabeth de Oliveira Silva. Não. Dr. Fernando Romero Brick. Não. Josias de Oliveira Lima. Sim. Jurandir Vladimir da Silva. Sim. Marcelo Riso. Sim. Ricardo Alexandre Baldissera. Sim. Valdec da Silva Ribeiro. Não. Com 5 votos favoráveis e 5 contrários, senhor presidente, a necessidade do seu voto. Fábio Belarmino da Silva. Sim. 6 votos favoráveis e 5 contrários, senhor presidente. Com 6 votos favoráveis, o projeto foi aprovado e segue os trâmites regimentais. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão extraordinária, convocando os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 13 de novembro de 2017, em horário regimental. Uma boa noite a todos, vamos em paz.